O que é a psicanálise de fato? Com isso a gente fez aqui um pequeno mapa mental para que a gente possa ser de maneira assim mais objetiva possível, tá ok? O nosso trabalho aqui em relação ao que é, né, a psicanálise. E com isso a gente vai fazer uma espécie de dialética negativa, né? A gente vai se aproximar, primeiro a gente vai trabalhar aquilo que não é. Porque quando a gente trabalha aquilo que não é, a gente consegue tornar mais puro o conceito do que é. Quando a gente pensa naquilo que não é, aquilo que é se aproxima de nós. Então, primeiro, o que não é psicanálise, tá? E a gente vai trabalhar esses três aspectos fundamentais. E depois a gente vai fazer uma diferença que eu tenho certeza que você que não é psicanalista não consegue estabelecer bem. Sabe por quê? Porque até muitos terapeutas, inclusive psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, não sabem definir muito bem as diferenças fundamentais entre essas três matérias. Então a gente precisa fazer essa divisão para que a psicanálise ela surja aos nossos olhos de uma maneira mais pura. Porque a gente possa olhar e falar assim, agora eu sei o que é psicanálise. Quando eu vejo psicanálise, quando eu ouço psicanálise, eu sei definir o que é. E no final eu tenho uma surpresa para vocês. Calma, não quero vender nada, não quero fazer nada disso aí com vocês. Eu quero, na verdade, entregar algo para vocês, um presente para vocês. E gostaria que vocês ficassem comigo aí até o final, né? Como eu disse, a gente não vai prolongar, é bem rápido, é bem prático. E vou abrir depois, caso vocês tenham perguntas, vocês podem estar falando aqui no nosso canal no YouTube ou aqui no Instagram também, que eu tô lendo, tá legal? Boa noite, Márcio. Que alegria estarmos juntos, né, Elizabeth? Vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar, o que não é a psicanálise? Em primeiro lugar, a psicanálise não é um aconselhamento, tá? Muitas pessoas acreditam que ela é um tipo de terapia de direcionamento, segundo o que o terapeuta julga melhor, tá? A gente precisa quebrar primeiro esse tabu. O psicanalista, ele não dá conselho, tá? O que é o trato psicanalítico? O que é ser psicanalista? Psicanalista, em primeiro lugar, é estar livre de qualquer e todo julgamento possível. Tem uma palavra técnica para isso dentro da psicanálise que se chama contratransferência. O que é isso? É quando o paciente está contando para mim, é quando o paciente está relatando para mim a sua angústia, o seu sofrimento psíquico de uma maneira geral. E eu me identifico no sofrimento dele. E como eu disse, eu vou falar aqui de maneira muito prática. Por exemplo, alguém que perdeu um cachorrinho que amava tanto, sabe? Gostava tanto daquele cachorrinho e por uma infelicidade, né, da vida, ele acabou sendo atropelado ou ele ficou doente, né? São inúmeras possibilidades para isso. E aí aquele cachorrinho veio a falecer, ele morreu. E aquele paciente está sofrendo muito com isso. E por vezes esses pacientes chegam para a gente e relatam a sua angústia. E essa angústia às vezes tem que ver com a gente. Por quê? Eu posso ter perdido um cachorrinho que eu amava muito também. Eu posso ter passado por um processo de perda que foi muito significativa para mim e que tem que ver com aquilo que ele está falando. E o que acontece nesse processo? Às vezes, os terapeutas podem achar que por ter passado por essa situação, o melhor é fazer o quê? Dar um conselho. Falar aquilo que eles acham ou aquilo que eles fizeram para que você faça também. Gente, psicanálise não é aconselhamento. Eu não posso lidar com a sua angústia como se fosse a minha. A sua angústia é sua, somente sua. Isso a gente chama de intrassubjetividade. Cada ser é um ser único. Cada ser, ele tem a sua especificidade. Ele tem o seu eu. Ele é um sujeito. Então eu tenho que olhar para você como um ser humano único. Logo, eu não posso dar opiniões sobre aquilo que eu acho correto para a sua vida. Isso é psicanálise. Eu não posso achar que aquilo que eu estou te aconselhando, aquilo que eu estou falando para você, é o melhor. Por quê? Porque eu estou partindo da premissa de que a minha vida é melhor que a sua. Eu estou partindo da premissa de que aquilo que eu estou te entregando é uma vida ideal. Ora, cada pessoa tem o seu ideal de eu. Cada pessoa tem suas próprias representações.
Cada pessoa deve buscar por si a sua própria felicidade. Logo, no setting terapêutico, eu, enquanto psicanalista, eu não posso te dar conselho, porque isso é contratransferencial. Isso sou eu dizendo o que eu acho melhor para você. Isso é uma quebra terapêutica e com isso não há eficácia no tratamento, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, não é um bate-papo, porque a gente tem como a base fundamental da técnica fundamental da psicanálise ao chamado livre associação. Vocês vão poder ver isso de maneira mais profunda depois, tá? E a associação livre é a cura, é basicamente, tá? Vou colocar num molde bem prático, como eu disse anteriormente, é a cura pelas palavras. Só que as pessoas acreditam, então, que isso gera no terapeuta uma espécie de inércia técnica, onde o paciente vai ficar falando, onde o paciente vai se expressar e o terapeuta vai fazer e você está sendo curado. Isso não existe, não é uma espécie de atenção flutuante. Isso não existe no setting terapêutico psicanalítico. Não é um bate-papo, pelo contrário. Nós nascemos imersos naquilo que a gente chama de linguagem, onde um dos nossos grandes teóricos da área, Jacques Lacan, ele vai determinar o quanto a linguagem, né, é importante para a nossa vida, né? O quanto já nascemos alienados, porque não escolhemos a linguagem, a forma de se colocar, mas nascemos imersos nela, nossos nomes são dados pelos nossos pais, ou seja, tudo que eu estou vivendo parte de um processo de simbolização, onde aqui a minha vida é representada por uma violência, que é a da palavra, tá? Eu estou tratando esse conceito de violência como a cultura que se impele a nós, tá? Então, quando você fala no setting terapêutico, o terapeuta ele não pode simplesmente ter uma atenção flutuante. O psicanalista ele não pode simplesmente porque cada fala é digna de um direcionamento, é digna talvez de uma intervenção, é digna de uma atenção qual vai direcionar a sua vida. Mas não, como eu disse, com aconselhamentos, mas vai direcionar a sua vida, pelo contrário, com caminhos, porque você sabe, intrassubjetividade que a gente falou antes, você sabe o que é melhor para você. Compreende? Então a gente, como premissa fundamental, a psicanálise tem como objetivo explorar o campo da fala. Por isso que Freud, o pai da psicanálise, ele teve a ideia da psicanálise mais como uma ciência da natureza, porém Jacques Lacan, né, um psicanalista freudiano, inclusive, ele vai tratar a psicanálise mais como uma espécie de ética, de um processo ético, moral, tá? Por conta mesmo da fala, da linguagem. Mas há muitos equívocos nesse sentido. De fato, a cura pela palavra não vem de uma fala inexpressiva, como falei, mas desse método de investigação. Beleza? Terceiro ponto, para a gente poder caminhar. Muitas pessoas levam em conta a vida pessoal dos nossos teóricos para poder falar sobre a psicanálise. Gente, e isso é um pouco absurdo. Ora, um cientista de nome, um cientista de respeito, um cientista que produz o que ele pode produzir, ele é pesado pelo seu processo pessoal, familiar, relacional e o que ele trouxe para a academia. Tá? Esse é o primeiro equívoco que tem. E partindo desse equívoco, muitas pessoas falam: Freud só fala em sexo. Ora, essa pessoa está falando daquilo que ela nunca leu. Essa pessoa está falando daquilo que ela nunca estudou. Em primeiro lugar, que Freud ele fala sobre sexualidade. E é claro que no campo da sexualidade, que é um campo muito mais abrangente, o sexo, que é muito importante, está incluso. Inclusive, muitas referências partem, né, das simbolizações do sexo. Ele vai utilizar o falo, né, como uma expressão daquele ser dominante numa cultura edípica, né? Seria aquele pai que tem toda a autoridade dentro de casa e é invejado ao longo do tempo pelo seu filho e tudo mais. Mas isso é um assunto pro que eu vou dizer para vocês depois. Então, sexo tem que ver com sexualidade, mas a psicanálise é baseada no processo de sexualidade. E o que é isso, gente? Isso tem a ver com satisfação, com representação e com repetição. Por exemplo, ao nascer, a criança busca automaticamente o chuchar, busca o seio da mãe.
Por quê? Obviamente, ela não enxerga bem, ela ainda está num processo ali de desenvolvimento dos seus órgãos, mas ela sente o cheiro. E no seio materno, você vê minha filha vai fazer 4 anos, meu filho vai nascer agora, né, em dezembro. E eu lembro muito bem, já vi isso em outras ocasiões, mas na minha casa, a minha filha buscando instintivamente o seio materno, tá? O alimento dela. E com isso a gente tem 2 coisinhas importantes, tá? Eu não, como eu disse, não pretendo aprofundar, mas essas 2 coisinhas importantes são, primeiramente, um instinto, tá, de autopreservação. Eu estou usando a palavra instinto para ficar mais fácil, tá? Mas nas obras de Freud a gente vai ver uma derivação da tradução e tudo mais que é mais importante para a gente. Mas vamos pensar como instinto, esse instinto primitivo. Ela procura o seio para quê? Se alimentar. E ao se alimentar, ela está em primeiro lugar se auto-preservando, se autoconservando. É o que Freud vai chamar de libido. Só que tem um segundo aspecto da libido, que é o de satisfação. Ao se alimentar, ela se conserva, ou seja, ela se preserva em vida, e num segundo momento ela se satisfaz. Ela está satisfeita com aquilo que está acontecendo. Isso gera dentro de nós uma representação de satisfação, qual tentaremos repetir durante toda a nossa vida. Porque isso é muito fácil. Por exemplo, no campo da alimentação, a gente pode sair um pouco dessa questão sexual, entre aspas, né? No campo do alimentar, como a gente já está falando. Hoje, por exemplo, você pode escolher inúmeras coisas que são extremamente saudáveis para poder se alimentar, certo? Mas você escolhe não só aquilo que é saudável, mas aquilo que lhe cai bem, que lhe dá satisfação, aquilo que lhe dá prazer comer. Compreende? Então você está o tempo inteiro repetindo ou buscando repetir aquela primeira satisfação. Então quando você ouve alguém falar assim, a psicanálise é sexo, tem a ver com sexo. Ora, essa pessoa provavelmente não sabe o que está falando. Mas se ela disser tem a ver com a sexualidade, que foi o principal campo e não o único da investigação, né, a partir do método psicanalítico, sim, é verdade. Por quê? Porque no campo da sexualidade está a nossa satisfação, onde desenvolvemos as nossas representações. E com isso a gente gera inúmeras dificuldades, tá? Inúmeros processos psicopatológicos, em outras palavras, doenças mentais, beleza? Bom, então sabendo agora o que não é a psicanálise, que não é um aconselhamento, não é um bate-papo de atenção flutuante do terapeuta, onde ele vai ficar ali aquém daquilo que está sendo dito, e nem um campo restrito ao sexo, a gente vai entender o que é psicanálise comparando com a psicologia e com a psiquiatria. É claro que a gente não vai conseguir trazer para vocês um conteúdo exaustivo com pouco tempo, mas acredito que a gente vai trazer uma questão bem importante sobre o que de fato é, para que você saia daqui definido na sua mente em relação a isso. Bom, tomemos primeiro a psicologia como exemplo. Ela nasce com Wundt em 1832, ele nasce em 1832, ele morre em 1920, e ela surge na Alemanha, no laboratório de psicologia de Leipzig, né? Seria o mais correto, como uma tentativa de tornar científica já um ramo da filosofia, que era preocupada com as questões psicológicas, tá? E esse ramo é um ramo kantiano, do pensar, o sofrimento no mundo. E o que é muito interessante, tá? Apesar da psicologia não ser uma filosofia, tá? De fato, ela ainda assim tem as suas premissas fundamentadas no campo filosófico, assim como a psicanálise, ok? Bom, a psicologia então ela vai surgir como estudo das funções mentais, atenção, memória, sensação, percepção, vontade, pensamento. É aquilo que a gente chama de psicologia experimental. É aquilo que a gente tem como uma experiência, qual eu vivo, qual eu passo, e ao observar essa experiência me gera um tipo de comportamento, ok? A psicologia ela está mais preocupada com o comportamento a partir daquilo que a gente tem como estudo das funções mentais, tá? Claro que a gente está fazendo uma definição básica para que você fale assim, beleza,
Isso é psicologia, compreendi, vamos seguir, tá bom? O seu surgimento ele vai acontecer então em dois aspectos, né, da psicologia experimental, como foi dito, e a famosa psicologia dos povos, né, que hoje em dia seria mais uma espécie de antropologia, né, de sociologia, que é a análise comparativa do comportamento, né, das diferentes práticas humanas em diferentes culturas, tá bom? Então, a psicologia ela nasce de uma maneira dupla, né? Não controversa, mas a partir das experiências únicas, tá? Individuais e compartilhadas, o que é muito legal. Agora, num segundo momento, a gente tem então a psiquiatria, que ela vai nascer com Philip Pinel, né? E que foi o médico responsável pelo início dos estudos das doenças mentais, que era conhecido na época como alienismo. Tá? E é legal que eu estou vendo um seriado muito bacana que tem na Netflix, que é O Alienista. Então eu indico para vocês que vocês procurem esse seriado, que é muito legal, mostra as controvérsias, mostra as dificuldades, né, do doutor naquela época em verificar, em trabalhar, né, com as questões das afecções mentais, né, das doenças. Gerson, eu não consigo colocar o link. Eu até tinha tentado buscar aqui, mas eu acho que eu não consigo. Mas é só digitar Sloop no YouTube, que vai aparecer logo no começo a que está ao vivo. Tá? Sloop. Assim, é o nosso canal lá no YouTube, tá bom? Bom, então a psiquiatria é o quê? É um ramo da medicina que tem uma peculiaridade muito importante, porque ela é diferente das outras modalidades, né, da área da medicina. Ela não se dirige, tá? Ela não se refere a nenhum órgão. Olha que interessante, diferente da neurologia. Ela está preocupada com a doença, mais especificamente da psique, da alma. Então, nesse sentido, ela divide terreno com a psicologia, enquanto método de investigação da psique, e com a psicanálise, quando também método de investigação da psique e prática psicanalítica. Por quê? Porque no método psicanalítico, por exemplo, a gente vai trabalhar com o sofrimento, com a angústia, com o transtorno. Ora, a gente está falando sobre o mesmo campo do qual a psiquiatria se vale para se desenvolver. Tanto é que a psiquiatria, a psicanálise, né, ela tem o seu reconhecimento muito maior, né, fora do Brasil, e que deveria... Obrigado, Gerson, por colocar o link aqui. E que deveria ter no Brasil, mas que, né, por dificuldades, né, que a gente sempre tem, burocráticos em relação a muitas coisas que depois a gente fala, acontecem aqui e fazem com que a psicanálise não se permita evoluir tanto, mas que estamos rompendo essa barreira independente dessas questões, tá? Então, nesse sentido, ela divide, né, terreno com a psicologia e com a psicanálise. A psicanálise, um tempo atrás, na época, pelo menos, ali com o desenvolvimento de Freud, um pouquinho depois, para você ser um psicanalista, você deveria primeiro fazer medicina, depois fazer psiquiatria, para depois fazer psicanálise. Ok? Ela não era um derivado do campo da psicologia. Porém, hoje há uma derivação da psicanálise que compreende o campo universitário, acadêmico da psicologia, onde você pode fazer uma especialização em psicanálise, e a psicanálise em si, né, já você pode ver no conteúdo programático lá do curso de psicologia, que já compreende muita contribuição da psicanálise no próprio desenvolvimento do curso ali de 4, 5 anos de psicologia, ok? Mas você vai ver que a psicanálise hoje está mais vinculada à psicologia, né, do que à psiquiatria de fato. Porém, todas elas compartilham de alguma maneira o mesmo terreno. A gente não pode entrar tanto porque é mais uma aula introdutória, tá bom? E a psiquiatria, se caracteriza principalmente por uma abordagem inicial através das práticas farmacológicas, ou seja, intervenção medicamentosa. Você toma o remédio para você poder fazer algum tipo, ou ter, né, algum tipo de resultado, né, enquanto sofrimento psíquico. Pessoas em surto, extremo sofrimento.
em depressão, você deixa de fazer um tratamento psicológico? Logicamente que não. Mas o que você faz? Você faz uma intervenção medicamentosa para poder cuidar naquele momento daquela situação e depois aí sim, e depois ao mesmo simultaneamente, um tratamento do qual você vai colocar, né, as suas angústias, o seu processo, o seu sofrimento naquele setting, naquele procedimento terapêutico. Beleza? Então, para lidar principalmente com as doenças no campo da psiquiatria, é utilizado o que a gente chama de intervenção medicamentosa, ou seja, os medicamentos, tá ok? Que são, eu costumo dizer que todo psicanalista, todo psicólogo que se preze tem um conhecido, um amigo ou alguém de confiança psiquiatra que ele pode indicar, tá ok? Porque não é sempre necessário, mas muitas vezes o é. E se é, devemos fazer, né? Indicar um psiquiatra que possa entrar com essa intervenção medicamentosa. Mas isso é psiquiatria. E nós já falamos sobre a psicologia. Então, o que é a psicanálise? A psicanálise ela vai surgir em 1897 com Sigmund Freud. E isso surge a partir da observação e explicação, né? Tentativa de observar e explicar a gênese dos sintomas neuróticos, né? Inicialmente histéricos. E que mais tarde ela vai alcançar um campo que é muito mais abrangente, que é uma abordagem do humano, né, de uma maneira geral. E ela vai ainda ganhar uma independência em função das suas particularidades e método. A psicanálise, diferente das outras áreas, tá, terapêuticas, ela surge como método. A gente não parte claro que há contribuições filosóficas e tudo mais, mas a gente não parte de um campo de investigação para o método. Isso acontece de uma maneira inversa. Nós partimos do método para investigação. Freud estava preocupado em curar aquelas pessoas que sofriam e ao utilizar um tipo de método novo, um novo método, e alcançar sucesso, ele começa assim a produzir um material teórico, né, de maneira simples, teórico, o qual vai estabelecer a psicanálise, vai dizer o que é a psicanálise. E ele vai postular por diversas vezes. A psicanálise é um método de tratamento de certas afecções nervosas. Na tradução, por exemplo, da conferência, né, as primeiras conferências de Freud, ele em 1916, se eu não me engano, ele vai trazer para a gente a doença dos nervos, né? Ou seja, os neuróticos. Como se dividem os neuróticos? Histéricos, né, obsessivos e fóbicos. E daí esse campo ele vai se estendendo e vai aumentando. Então a psicanálise nasce fundamentalmente para lidar com a neurose. A neurose, como no caso da histeria, o estresse elevado, uma ansiedade de maneira prática, uma ansiedade que toma conta ali no caso do sujeito e o leva a ter problemas no seu corpo, aquilo que a gente chama de psicossomática. Faz com que as minhas doenças mentais, o meu sofrimento, ele se torne físico, porém são de origem mental ou mentais. Gente, quando Freud trata o histérico, e naquele caso, né, eram inúmeras mulheres, ora, ele ainda faz uma espécie ali de psicanálise do social. Olha o que acontece. Por que tantas mulheres, né, a histeria, a tradução da palavra está ligada à questão do útero, né? E por que a histeria, ela está diretamente ou mais diretamente, é claro que há, né, o processo histérico também no homem, isso tem que ver com aquilo que ele está vivendo, com a sociedade, com a violência do qual vivemos e o sofrimento que estabelece em nós, mas basicamente mulheres que sofriam por conta da violência cultural, né, que muitas ainda sofrem hoje, com a violência cultural, o qual o homem, né, era dono da fala. Ora, quando não falamos, adoecemos. Quando não falamos, ficamos doentes. E as mulheres não tinham voz na sociedade, não como hoje, tá?
Existem épocas quais as mulheres tinham até mais voz do que nesse período do surgimento, né, da psiquiatria, da psicanálise e tudo mais. Tá? Mas nesse período não. Então você vê uma espécie de violência social, direcionada, cultural. E isso faz com que o meu sofrimento, o qual eu não coloco para fora, tome conta do meu corpo. Então você vai ver mulheres sofrendo de diversas patologias, diversos modos do corpo reagir ao sofrimento. Tá? Anestesia corporal, esqueci o nome que se dá aqueles impulsos nervosos, né, no corpo, entre outras coisas. Então Freud ele parte dessa premissa de que elas deveriam falar. Como que ele chega nesse modo de observar, né, essa doença e nesse método? Freud, quando menino, ele tinha lido um livro, né, adolescente, tinha lido um livro chamado Como se tornar um escritor original em 3 dias. E esse livro, depois vocês podem dar uma pesquisada, ele vai te direcionar a fazer o seguinte: escreva tudo que vier à sua cabeça. Não pare para pensar, não pare para poder refletir, não pare para poder julgar. Pelo contrário, aquilo que vier, sem filtro, sem nada, escreva. E no final de 3 dias, você vai ficar espantado com os conteúdos quais fazem parte desse livro. Por quê? Porque você não está mais colocando em questão a violência cultural para poder se expressar. Você está limpando, vou usar a expressão de Anaó, a sua chaminé. Você está colocando para fora aquilo que é mal. Quando temos lugar de fala, nós podemos sim ir contra ou resolver esses sofrimentos quais a gente vive. Ou esses sintomas, tá? Quando damos nome a um sofrimento, a um determinado sofrimento, chamamos de sintoma. Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui. 29 minutos, vamos caminhar para a gente poder fazer a última definição, uma leve explicação e fechar aqui a nossa live. Logo, então, as neuroses, que foi o campo fundamental do surgimento da psicanálise enquanto método, ela está baseada nos sintomas, ou seja, ideias fixas, as nossas dores, os nossos sintomas corporais, o nosso medo, ok? Então a psicanálise se preocupa com isso. Freud, quando ele lê esse livro, e ele vai se lembrar desse livro mais tarde, porque ele caminhava com o Joseph Breuer, um grande psiquiatra da época, qual estava em um determinado momento, ele como Freud era meio que um aprendiz, né? um jovem ali seguidor do Breuer, e Breuer, enquanto conversava com uma paciente, qual é chamada de Anaó, ela tá falando, e nós, né, como terapeutas, temos grande assim, mania, desculpa essa expressão, né, claro que eu estou brincando, de intervir. E naquele momento que esse grande psiquiatra da época vai intervir, ela fala uma coisa muito interessante. É como se fosse hoje, cala a boca, deixa eu falar. Ela diz assim: doutor, deixe eu limpar minha chaminé. Então, quando Freud ouve isso e tem contato com aquela lembrança do livro que ele leu, ele percebe o poder da fala no setting terapêutico. Ele olha e fala: meu Deus, como falar é importante. E eu tenho um texto aqui de uma das conferências de Freud, rapidamente, só sobre a origem da fala. Presta atenção, em sua origem, só sobre a fala. Em sua origem, as palavras eram magia. E ainda hoje, a palavra conserva muito do seu velho poder mágico. Com palavras, uma pessoa é capaz de fazer a outra feliz, ou de levá-la ao desespero. É com palavras que o professor transmite o seu conhecimento aos alunos. E é também por intermédio das palavras que o orador arrebata a assembleia de ouvintes e influi sobre o juízo e as decisões de cada um deles. Palavras evocam afetos e constituem um meio universal de que se valem as pessoas para influenciarem as outras. Ora, a gente está falando
sobre a linguagem. A gente está falando sobre onde estamos imersos e o que nos causa de fato o nosso sofrimento. Bom, então a psicanálise é um método, enquanto método prático, para tratar o sofrimento humano. Por exemplo, o sentimento de angústia. Segundo Jacques Lacan, angústia é o afeto que não mente, que é verdadeiro. Para tratar um sentimento de desprazer, um sentimento de inadequação. Há pouco eu ouvi um jovem me procurar e dizer o quanto estava triste porque não se sentia presente, não se sentia real naquele contexto familiar. Ele falou que nem se sentia vivo. Ou um sentimento de menos-valia das pessoas. Não acreditamos valor devido àquilo que as outras fazem, por conta de diversos processos que passamos, ou vivemos, ou que temos. Então, tudo que se estabelece com sofrimento, né, e que damos um nome, quando damos um nome, sintoma, faz parte do campo terapêutico ou do método de tratamento da psicanálise. Em outras palavras, tudo que diz respeito ao sofrimento psíquico da pessoa. É aí que a psicanálise se estabelece. Isso é fazer psicanálise. Diferente de um campo mais teórico de outra disciplina ou de outras disciplinas, a psicanálise é um método que não está preocupado, e eu vou falar um pouquinho mais na frente, com o comportamento em si. Claro que, ao tratar a estrutura da personalidade, do eu, o comportamento, logicamente, será redirecionado. E essa pessoa será mais feliz. Mas não é através, de fato, daquilo que eu digo para você fazer ou deixar de fazer que vai mudar quem você é. Mas é a descoberta, a sua própria descoberta, na sua angústia, o qual te leva a uma reflexão e um retrabalho estrutural dos seus próprios sofrimentos e dificuldades. Buscamos uma certa regularidade. Então, o psicanalista ele faz o quê? Ele busca uma certa regularidade de tratamento nas singularidades de nossos pacientes através da fala. Eu queria que você saísse daqui hoje lembrando de que a fala é fundamental no nosso processo de desenvolvimento enquanto ser humano. E é através dela que se estabelecem os nossos sofrimentos psíquicos. Tá? Não posso dizer que você martelou o seu dedo, foi a fala que fez isso. Ok? Mas acredito que vocês estejam compreendendo o que estamos falando. Então, Rafael, seja bem-vindo. A gente está lá no YouTube também, com os slides. Então, se quiser chegar lá, estamos juntos também. O Rafael é um dos professores da nossa instituição, um mestre para mim já na área da hipnoterapia, da hipnose. E é muito legal estar aqui com ele também. Bom, vamos lá. A psicanálise tem dois aspectos fundamentais no método, né? Como eu disse. O primeiro foi o que acabamos de falar, que é o método de tratamento do qual Freud vai fundamentar e fazer a psicanálise acontecer. E no segundo momento é aquilo que a gente chama de extraclínico, que é investigativo. É aquilo que eu estava falando antes para vocês. Né? A partir do método surge o campo da investigação. E o método de investigação ele tem como objetivo partir das hipóteses desenvolvidas e de uma forma consoante, ou seja, dar um fundamento ao método de tratamento. Ora, Freud descobriu como tratar, mas ele precisa levar isso ao campo da ciência. Ele precisa falar, gente, existe uma forma de fazer. Só que, em primeiro lugar, aí já estou um pouco adiantando, eu não posso dizer o que eu converso com os meus pacientes, porque é a angústia deles. Então, como que eu vou fazer isso? E aí ele vai fundamentando a partir de hipóteses que, a partir da observação, nós vamos conseguir, tá, chegar a um determinado resultado. E diga-se de passagem, que resultado? A psicanálise hoje é tida como a maior e o melhor método terapêutico para lidar com o sofrimento psíquico da história, no mundo. Você pode não ter isso de uma maneira bem clara reconhecida no Brasil, por duas coisinhas que eu vou falar mais na frente. Ora, mas que é totalmente verdade, porque como cresce o número de psicólogos que procuram a psicanálise, de psicanalistas que procuram se especializar na área da psicanálise e que têm buscado atender de uma maneira bem concisa esse campo do sofrimento humano, do sofrimento psíquico. É o melhor método
terapêutico que existe, tá? Enquanto sofrimento psíquico. Esses conceitos desenvolvidos por Freud se encontram em suas obras completas. Alguns deles são o inconsciente, a pulsão, o desejo, o recalque, não é o recalque daquela filósofa valesca, não, tá? É outro recalque. O narcisismo, tá ok? Etc. Então, assim, ele vai fundamentando a partir daquilo que é prático, a partir daquilo que ele investiga no campo, no método. E com isso ele dá base para o método investigativo. Tanto que a psicanálise começa, a partir daí, dessa investigação, lidar, dialogar com outras áreas do saber. Inúmeras áreas do saber. Tá? Com o social, tá? Com o familiar, com a economia, com a política. E isso faz com que, com a própria antropologia, né? Não sei se eu falei a sociologia, então Freud ele vai conseguir dar nomes enquanto prática, enquanto técnica, e isso se transforma, em segundo lugar, num método investigativo. E um terceiro, que seria o Forschung, né? Que seria no alemão aquela questão de uma procura profunda. E em terceiro lugar, a gente tem a psicanálise então como uma ciência que é organizada pela coalizão dos métodos de investigação e prática. Como eu disse, no primeiro momento, Freud pensa na psicanálise como uma ciência da natureza, né? Se for para classificar a psicanálise como uma ciência de fato, seria uma ciência do qual ele vai se valer, né, do método do tratamento, mas não filosófico. Como eu disse, apesar das contribuições filosóficas, a psicanálise não é uma filosofia em si, assim como a psicologia também não, e nem a psiquiatria, beleza? Bom, então acredito que até aqui a gente entendeu muito bem, tem entendido muito bem o que é a psicanálise de fato. Mas por que ainda muitas dúvidas surgem em relação ao tratamento psicanalítico? É o nosso último slide. Basicamente, diferente de outras áreas da saúde psíquica, nosso método segue um tipo de ética diferenciada. E eu vou explicar isso rapidamente por quê. Não há intenção de práticas comportamentais para a mudança estrutural do paciente, isso eu já falei. Na clínica psicanalítica, você lida com suas angústias mais profundas, com sofrimento, de modo que isso opere positivamente no seu eu. E aí tem uma grande questão da nossa ética, que é uma ética também da psicologia, né, da psiquiatria, mas que vai um pouco além no sentido... Ética não é educação, tá, gente? Ética é regra, tá? E na regra do trato psicanalítico, eu estou colocando de maneira básica o que seria a ética, né? Na praxis ou na prática psicanalítica, você nunca vai ver alguém que vai falar assim para você, olha, eu tô fazendo terapia com um psicanalista, mas deixa eu te falar um negócio, eu falei isso para ele, ele fez isso, falou isso para mim. Por que isso não acontece na psicanálise? Porque a psicanálise é a cura pela fala. Tá? Enquanto relação terapêutica, tá? A cura pela fala enquanto relação. Você conta para alguém que você não quer aquilo que você tem de mais profundo na sua vida? Ora, como que você pode sair de um setting terapêutico do psicanalista e chegar para alguém e falar assim, olha, eu conversei e disse tudo isso para ele. E ele me disse isso resolveu a minha vida. Isso não acontece na psicanálise. Psicanálise você só conhece de duas maneiras. Primeiro, a partir das obras dos psicanalistas e uma autoanálise no sentido mais profundo possível, lidando você com seus próprios sentimentos, pensamentos, sensações, sofrimento. E no segundo momento, que é mais importante ainda, qual Freud também fala em suas conferências introdutórias à psicanálise em 1916, naquele texto que a gente leu, ele vai falar que é, no segundo momento, com um especialista, com alguém que é um psicanalista de verdade. E é lá no setting terapêutico que você vai descobrir o que é essa cura, o que é esse falar e lidar com o sofrimento psíquico. Dito isso, a gente sabe então que a psicanálise não é o paciente saindo do seu consultório e falando, olha, ele disse para eu fazer A mais B, que vai me levar ao comportamento C, que é onde eu quero chegar. Isso não acontece. Não. Mas alguém vai te dizer assim, olha, procura aquele psicanalista, ele é muito bom. Isso tem me ajudado muito. Ora, isso pode te fazer, dependente da sua credibilidade àquela pessoa, te fazer ir. Ou pode te fazer, dependendo da credibilidade daquela pessoa, falar, besteira. Porque se fosse mesmo, ele ia me dizer o que está acontecendo. Percebe?
E isso faz parte da nossa ética. A cura pela fala. Mas aquilo que você fala é só seu enquanto setting terapêutico, enquanto terapia, enquanto método. Ok? Então não devemos esperar que os pacientes saiam por aí dizendo o que contaram dentro desse lugar de terapia. A psicanálise só pode ser experimentada de fato na relação clínica. Ou seja, procure um terapeuta, procure um psicanalista. Então, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, caso seja necessário uma intervenção medicamentosa e tudo mais. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, para a gente poder encerrar nossa live e agradecer, né, a todo mundo. Queria saber se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu vou estar lendo aqui. Fico feliz pelos comentários, pelo que vocês têm dito aí. E queria saber se no Instagram tem alguma pergunta, se no YouTube tem alguma pergunta. Acredito que essa diferença ela ficou bem colocada, né, sobre o que é psicologia, o que é psicanálise, o que é psiquiatria. Né? Nós falamos sobre o que ela é, falamos que ela é principalmente uma técnica, um método de investigação, tá? E que leva a uma ciência que é clínica, tá, ok? Se eu puder definir, então, em poucas palavras, né, em miúdos, aqui, psicanálise é uma prática terapêutica, do qual se estabelece a cura ou a busca pela cura através das palavras, através, né, da técnica do terapeuta, enquanto recebe aquilo que é angústia, aquilo que é sofrimento, que foi transformado em sintoma, tá, pelo paciente, um transtorno. Eu não queria entrar tanto nesse campo psicopatológico, né, mas como a gente divide isso com outras áreas, alguém chega relatando, né, uma falta de ar, uma imensa palpitação, um cansaço excessivo, um estresse mental, e que hoje, né, delineado aí pela a gente tem chamado síndrome do pânico e tudo mais, né, que está diretamente ligado, né, a um transtorno de ansiedade generalizado, né, muito intenso. E isso faz com que, quando relatado, o que ela sente, o que ele sente, o que o paciente sente, quando relatado, esse sofrimento se transforma em um sintoma. Né? Em outras palavras, é a angústia que está sendo colocada ali. E o papel do terapeuta é lidar com essa angústia enquanto angústia do outro, enquanto angústia do paciente. E fazer com que ele compreenda que caminhos ele quer tomar, ele pode tomar, e não um conselho que eu gostaria de dar. Os conselhos que eu tenho são para mim, mas a cura através das palavras é para o meu paciente. Ok? Muito bom, já me ajudou e colocou para pensar. Obrigado, Ivone, que bom, fico feliz que você esteja aqui. Professor, pode-se dizer então que o falo era exclusivo do patriarcado, nesse período que as mulheres eram? Sim, era assim. Boa pergunta. O Freud, segundo o George Forbes, né, discípulo de Lacan, brasileiro, e até o próprio Lacan, de alguma maneira, vai trazer para a gente o complexo de Édipo nesse sentido, como uma forma de interpretar a sociedade naquela época. Né? O que era a sociedade naquela época? A sociedade era baseada, né, na figura masculina, né, na figura patriarcal, na figura do líder religioso, eclesiástico, na figura da pátria, né? Nós tínhamos que ver com o nosso pai, seja a favor dele ou contra ele, mas sempre ligado a ele. E é aquilo que ele chama de sociedade vertical, né? O que é uma sociedade vertical? O qual o patriarcado, a pátria, o pai, ele tem vamos dizer assim, a premissa fundamental da verdade, do poder, da ordem, né? E do homem, né? Ali em si. E aí o falo seria essa representação, né? Na figura simbólica, né? Na figura dessas pessoas. Então, ou dessas características, né? Vamos dizer assim. Então isso faz com que o falo seja requerido, seja invejado, né? Porque, tão logo eu quero crescer
e me tornar também o detentor desse falo, desse poder. E no caso, as mulheres não tinham voz, não tinham diálogo suficiente para poder debater ou liderar ou desenvolver-se dentro dos seus lares, da sua casa. E com isso, diversas formas de sofrer se estabeleciam dentro dessas mulheres. E aí a gente vai ver um processo de doença dos nervos, né? Aquele estresse elevado, ansiedade, que nos leva, né, a algo mais, vamos dizer assim, concreto no sentido de dor, que é a dor física, né? Do qual eu posso me expressar porque está acontecendo no meu corpo, né? Os sintomas psicossomáticos, tá bom? Então, sim, com certeza era essa expressão, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Se puderem, se tiverem, Davi por aqui, fala, meu amigo. Se estiver ainda por aí, forte abraço, cara, tamo junto. Saudade. A gente vai estar juntos, estaremos juntos em breve, né? Se Deus quiser. Se tiverem mais alguma pergunta, eu espero, digam aí se foi legal, se tá bom. E eu espero que eu tenha esclarecido, que tenha mostrado para vocês de fato o que é a psicanálise. Tá? E não se preocupe, de repente, se você está aqui, já é um aluno nosso, sei que tem alunos aqui, ou que se você já é um psicanalista e falou assim, poxa, eu não sabia o que era isso. Essas diferenças fundamentais, ou eu não tinha ideia desses pequenos detalhes, e é isso mesmo. A psicanálise a gente se constrói diferente, né, da formação que a gente tem em outras áreas de 4, 5 anos e tudo mais. A psicanálise ela leva mais tempo para que você seja de verdade um psicanalista. É claro que a questão da formação ela está ligada a associações, à sociedade. Hoje, para você ser um psicanalista, você precisa de fato fazer um curso de psicanálise numa sociedade psicanalítica, ou uma associação, ou nas sociedades lacanianas, que a gente tem forte no Brasil, entre outras, de preferência na Escola Fluminense de Psicanálise, mas para que você saia um psicanalista formado, eu quero ser sincero com você, aquilo ali é só o começo. Tá? Leve 5, leve 10 anos para ser um psicanalista de verdade. E demanda tempo, prática, técnica e uma questão muito importante que o pai da psicanálise já propunha, que é, para ser um psicanalista, em primeiro lugar, análise. Você tem que se autoanalisar de maneira profunda, baseando-se nas obras da psicanálise, e, num segundo lugar, passar por processos de análise com psicanalistas. Ou seja, sentar lá e ter contato, tá, no setting terapêutico. Hoje em dia você pode fazer isso online, tá? Não é um problema, é bem tranquilo, tá? Mas o que leva também é um problema, tá? De maneira bem rápida. Duda, eu vou deixar a live salva assim, tá? Valeu. Ainda bem que você falou, porque talvez eu nem lembrasse. Tem uma problemática nisso que é o seguinte, no Brasil, o que acontece, né? Por não estarmos, apesar de estarmos dentro dos mesmos processos ali de leis, né, que regem a psicologia, estamos ali nas mesmas inscrições, digamos assim, a psicanálise não é reconhecida dentro do campo, é reconhecida no campo acadêmico, tá? Mas não de uma maneira regulamentada, né? Ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, pelo Código Brasileiro de Ocupação, ou seja, é uma profissão de fato, mas ela não compreende o campo universitário enquanto regulamentado. Isso é bom, porque a psicanálise não se faz em sala de aula, ela se faz através das associações, ela se faz através do setting terapêutico. A psicanálise surge como método, como prática, que nos leva à investigação, ou seja, a autoanálise também, e isso forma ao longo do tempo um psicanalista. É muito profundo, é muito extenso, é um caminho muito longo, tá? Mas que gera um problema pra gente. Qual é o problema? Muitas pessoas inventam de fundar uma escola, mas que terminou a psicanálise ontem. Não tem 20 anos de psicanálise, não tem 10 anos de psicanálise, não tem 15 anos de psicanálise.
e termina a psicanálise e faz, vou montar uma escola de psicanálise. Gente, isso não existe. Outra coisa, escolas que não botam a cara. Estude com os professores fulano de tal, fulano de tal. Mas quem é professor fulano de tal? Da onde ele surgiu? Qual é o lugar que ele se formou? Isso é muito estranho. Então, psicanálise não é assim. Escola de psicanálise não se faz assim. Isso não existe. Então, esse é o problema. Por quê? Por se tratar de uma regulamentação profissional, escolas e associações surgem de diversas formas, diversas maneiras que prejudicam uma escola séria, às vezes como a nossa. Há outras escolas charlatãs, né, que eu posso chamar assim. Não existe psicanálise cristã, tá, gente? Pessoas me procuram, eu sei, não é culpa dessas pessoas. Pessoas me procuram perguntando se... é psicanálise, eu vi que você é teólogo, ou eu vi isso, ou aquilo. Psicanálise cristã? Teve gente que me procurou e disse que não, e não quis fazer psicanálise. Cara, quando você vai no médico tratar o Covid, ou você vai tratar qualquer outra coisa, você pergunta se o médico é cristão, ou você quer que ele, antes até de ser cientista, seja médico. Você quer que ele trate você, cara. Independente de qualquer coisa. Entende o que eu estou falando? Não existe psicanálise cristã, não existe médico, você está entendendo o que eu estou falando, né? Cristão, nesse sentido, não existe advogado, você está ali para exercer uma profissão. A sua ética religiosa é outra coisa que tem que ver com a sua particularidade, com a sua personalidade, que vai, né, a sua moral, seja cristã, seja umbandista, seja espírita, seja... aí são muitos segmentos religiosos, né? Mas eu vou botar, sua ética religiosa tem que ver com você. Então, quando você for procurar um curso de psicanálise, não procure um curso de cristão ou de alguma instituição política que está tentando se apropriar da psicanálise. Tá? A psicanálise não é apropriação de ninguém, mas você se forma fora dos moldes da universidade. Tá? Mas tem a especialização em psicologia? Tem. Na psicologia você tem uma especialização em psicanálise, mas você se torna pesquisador na área da psicanálise. Psicanalista em associação psicanalítica. Problemática, procurem escolas sérias, que lidam com a psicanálise como ciência, que botam a cara, que falam, que explicam quem é o professor, o que você vai aprender, tá? Quanto que é honesto com você. Faz lá porque eles te credenciam, a nossa instituição credencia. Mas se você está preocupado com isso, não faça psicanálise. O credenciamento é uma forma de te deixar tranquilo enquanto eu estou ligado a uma instituição que me garante que eu sou psicanalista. E eu posso mostrar isso para as pessoas como psicanalista. Se bater uma fiscalização, eu sou psicanalista. Pronto, é somente isso. Mas a psicanálise em si é formada dentro desses moldes quais eu estou explicando aqui, beleza? Bom, deixa o meu fone até caiu aqui. Rafael, ótima live, tem tema fundamental, ajuda muito no conhecimento. Parabéns, doutor Sérgio. Se puder pontuar bem resumidamente a diferença da psicologia, psicanálise e psiquiatria, só para reforço, tá? Sei que falou, ok, falo sim. Doutor Rafael já ouviu isso muito no consultório, a gente ouve. Tem gente que me procura e já diz assim, oi, tudo bem? Você é cristão? Eu falo, eu sou psicanalista. Beleza? Mas sim, né, caso tenham dúvidas, sim, não é problema. Bom, então a diferença fundamental, né, que o Dr. Rafael pediu para poder reforçar para todo mundo, é que a psicologia ela surge a partir de dois campos fundamentais, da psicologia experimental e da psicologia dos povos, né, que está mais perto hoje de uma antropologia, de uma sociologia, né, o estudo ali do comportamento daquelas pessoas em relação às outras pessoas, né, a culturas diferentes, povos diferentes. E no campo da psicologia experimental, né, que seria o primeiro aspecto, seria o estudo baseado na forma de pensar, de falar, e que leva, de pensar, de sentir, de perceber, de estar atento, e que isso nos leva a determinados comportamentos. Então a psicologia é um campo teórico, né, que está preocupado, ela surge da teoria,
para poder direcionar o comportamento, a prática, ok? A psiquiatria, ela surge com a ideia, né, de tratar as doenças mentais. E diferente das outras áreas da medicina, ela não tem um órgão específico, tá? Ela não tem. Ela lida com o sofrimento psíquico, campo qual a psicologia e a psicanálise também, né, dialogam, principalmente a psicanálise, ok? Então, a psiquiatria surge, porém ela é um ramo da medicina, o qual se utiliza a intervenção medicamentosa. Por que intervenção medicamentosa? Para tratar, de repente, diminuir, né, aquele estresse, aquela ansiedade, ou fazer com que a pessoa lide com aquela questão ali, com tempo em algumas coisas você pode ser curado, mas na maioria vai exigir um tratamento psicológico, seja dentro da psicologia ou dentro da psicanálise, tá? E a psicanálise em si é uma técnica. O que é a psicanálise, para poder fechar, resumir, é uma técnica fundamental, tá? Que nos leva a um método de investigação, ou seja, ela surge de uma prática da cura pelas palavras, que é regra fundamental da psicanálise, a gente chama de associação livre. E essa associação livre, essa cura pelas palavras, tá? Ela nos leva ao reconhecimento da psicanálise como uma ciência. Se eu tenho uma técnica e eu desenvolvo hipóteses, como por exemplo o inconsciente, eu tenho aí então uma clínica. Logo, essa clínica ela será, né, observada por Freud como uma ciência, da espécie de ciência da natureza, e por Lacan como uma espécie de ética. A psicanálise é uma ética. Por quê? Porque ela tem que ver com a linguagem. Ela tem que ver com a imersão do ser humano se desenvolvendo enquanto fala. E lembro que eu li ali do textinho das conferências introdutórias, o poder da fala, da magia, o quanto a fala é importante. Cara, isso é sensacional. Beleza? Então essas são as diferenças fundamentais. Ou se você quiser usar uma diferença básica, é que psiquiatria dá remédio, psicologia dá conselho e psicanálise não te dá nada. Tá bom? Mas isso é brincadeira, é claro que não, tá? Isso aí a gente sempre brinca, fala sobre isso.